Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos trocar ideia em dia de jogo. Hoje tem Vasco, hoje às 18h30, tem Campeonato Brasileiro, Cruzeiro e Vasco e Cruzeiro, que é São Januário, né? Vamos falar aqui dessa partida, vamos trazer notícias relacionadas a futebol, Campeonato Brasileiro, Liga, o bicho tá pegando nos bastidores da Liga. Antes vou pedir para você deixar o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, deixa o hype. Tudo que você puder fazer para o canal ser impulsionado na plataforma. Eu agradeço a força, a moral que vocês dão aqui para o canal continuar crescendo no YouTube, tá? Olha, antes de falar de Vasco, só trazer essa polêmica aí da Liga, né? A Libra, na verdade. O Vasco tá na Liga Forte União, né? O Flamengo tá na Libra. Quem foi com o Flamengo na Libra, ó, vai se juntar com um time que não tá nem aí pros outros clubes, ó. Se fudeu. Por quê? Porque o Flamengo entrou na justiça e bloqueou a verba que a Libra, ela fechou, a Globo vai pagar a grana, né, direito de transmissão, para 77 milhões está bloqueado na justiça, que era um repasse para os clubes da Libra. E vai entrar mais, né? Acho que vai entrar mais, cerca de 200 milhões no total. No próximo mês tem agendado os valores para entrar da Libra, a grana para ser repassada para os clubes que estão em situação financeira complicada, né? Um exemplo, né? Dentro da Libra, que tem o Flamengo, tem o Bahia, Grupo City, tá andando, se vai receber agora o ano que vem, o Palmeiras e o Bragantino também, a Red Bull e lá o Palmeiras tá nadando de braçada em dinheiro também. Esses três aí não estão despreocupados. Agora, São Paulo tá matando cachorro a grito, o Santos tá endividado, Atlético Mineiro, o Vitória, o Paysandu, o Remo, o ABC, o Guarani, o Sampaio Corrêa, olha, vão se misturar com o Flamengo. Flamengo tá nem aí pra ninguém não, filho. Flamengo tem que ter um campeonato à parte pra ele jogar sozinho. O que tá pegando? O presidente da gestão anterior aceitou o contrato da Libra, assinou o contrato, aceitou o repasse das verbas, que tem ali um percentual de premiação, um percentual de pay-per-view, de público de pay-per-view. Enfim, eu não vou entrar em detalhes, senão o vídeo vai ficar muito grande, só vou dizer o seguinte: o Flamengo entrou na justiça agora, alegando que o contrato que foi assinado pelo gestor passado, ele é prejudicial ao Flamengo e bloqueou a grana do repasse dos outros clubes. E aí, cara, tem flamenguista falando, o Flamengo tá certo, que se for dos outros clubes, o contrato é prejudicial, mas quem assinou esse contrato foi um presidente eleito por vocês, foi um representante escolhido pelo sócio, com todo o aval, né, que o sócio, o torcedor do Flamengo, pode dar a um presidente eleito. Então, esse papinho aí é coisa de quem não é homem. Esse negocinho de, ele fez lá uma coisa, sabe aquele cara, o menino que faz o negócio, aí a mãe e o pai vai lá e manda ele desfazer o negócio? Tá parecendo isso, né? Então, fica feio, né? Fica feio. Mostra aí tanto que o Flamengo é um time que vai olhar só pra ele e que se lasque o futebol de uma maneira geral, que se lasque o produto, que se lasque os outros clubes. Esse racha da Liga, porque a Liga no Brasil era para ser só uma, tá? Era só uma liga para poder tocar o futebol. Esse racha mostra o tanto que clubes como o Flamengo estão andando para esse negócio de união de clubes pelo bem do futebol, tá? Então tá aí, os clubes que foram com o Flamengo tomaram no meio do rabo, porque o Flamengo foi lá e simplesmente não gostou do que o presidente passado fez e foi lá na justiça e bloqueou o repasse dessa grana. E agora os clubes estão... A Libra soltou uma nota de repúdio ao que o Flamengo fez, um monte de clube está revoltado porque precisa de grana para pagar compromisso e o Flamengo tá nem aí porque eles têm dinheiro. E é o que eu falei. Enquanto esse cara aí cheirando o rabo do Flamengo, vão tomar no meio da tarraqueta. Ainda bem que o Vasco foi para o outro grupo, tá? E na época tinha gente falando, o Vasco tem que ficar ali com o Flamengo, com o Palmeiras, até o Corinthians meteu o pé e foi para a Liga Forte União. E quem ficou com o Flamengo tomou no botão. Falando em grana, 2 representantes de clubes europeus vão estar em São Januário hoje para observar de perto a joia, o moleque Ryan, de 19 anos, que tá voando aí no Campeonato Brasileiro, tá voando no Brasil, né?
não só no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. O moleque é o sub-20, um dos sub-20 que mais está destacando no mundo. Então é um representante do Tottenham e um representante de um grande clube da Espanha. Tem uma proposta na mesa do Zenit da Rússia, tá? O Zenit é que emprestou o Robert Renan para o Vasco. Qual que seria a proposta? Isso aí é informação trazida lá pelo canal Na Torcida Vascaíno. Seria 22 milhões de euros, 22,5 milhões de euros à vista, mais o passe do zagueiro Robert Renan. Isso aí já é uma proposta que está na mesa do Vasco e tem esses outros clubes, né? O Tottenham e um grande espanhol, querendo levar o moleque também. Quem pagar mais, leva. Ele tem contrato até o final do ano que vem e uma multa de 40 milhões de euros, que vai dar aí mais de 240 milhões de reais. O Ryan pode se tornar a maior venda, ou pode não, vai se tornar a maior venda da história do Vasco da Gama, porque a maior venda foi em 2018, o Paulinho, que foi vendido para o Leverkusen, Bayer Leverkusen, por 18,5 milhões de euros, tá? Cerca de 115 milhões de reais, tá? O Paulinho, que foi para a Europa, voltou para o Atlético e está agora no Palmeiras, foi a maior venda do Vasco, 18,5 milhões de euros. O Ryan pode sair por 40 milhões de euros, sendo a maior venda da história do Vasco. 250 milhões de reais. Pensar que os canalhas que estavam no Vasco com um aval do sócio que foi iludido por jornalistas e influenciadores e por mentirosos do Vasco, como o tal do Carlos Osório, venderam a SAF do Vasco por 80... Olha, isso é um escárnio, né, cara? 80 milhões de reais de um aporte ponte e o resto era para tirar da operação do próprio Vasco. Quer dizer, quem comprou ia pegar um clube como o Vasco de graça e a própria operação ia pagar a compra, né? Então venderam o Vasco para um ex-traficante com uma empresa aberta no paraíso fiscal que a gente até hoje não sabe quem são os sócios que estão nessa 777 Carioca, mas eu imagino que deve ter alguém ligado ao Vasco, proprietário dessa 777 Carioca. A maior maracutaia que fizeram para o Vasco. Estou esperando lá as comissões que estão investigando essa venda do Vasco andar para ver se alguém vai ser responsabilizado. Porque quem fez isso com o Vasco, olha só, uma venda de um jogador, 240 milhões de reais. O Vasco foi... o futebol do Vasco, você pensou nisso? Foi vendido por 80 milhões de reais e ninguém tá na cadeia. Para finalizar o vídeo, vamos de pré-jogo. Hoje às 18h30 o Vasco entra em campo em São Januário, lotado, casa cheia, para receber o invicto Cruzeiro. Invicto desde abril, o Cruzeiro não perde jogando fora. 6 últimos jogos o Cruzeiro só venceu. O Vasco que também não perde há 6 jogos, tá certo que muitos empates. Vem aí, eu acho que no seu melhor momento, classificado na Copa do Brasil, empatou com o Urubu, venceu com o Bahia, os jogos que falaram que a gente ia certamente ser goleado, né? Os reforços chegaram e deram liga, já chegaram entrando como titulares. O Pedrinho dessa vez contratou jogadores titulares, né? O jogo tem a transmissão da Amazon Prime, aquele narrador Verratti. O Vasco costuma dar sorte, tá? Quando joga na Amazon Prime. Eu lembro de classificação no Água Santa, acho que foi com transmissão da Amazon Prime. Teve uma outra no pênalti que foi Amazon Prime. E outros jogos também. Tomara que hoje a gente consiga quebrar essa sequência do Cruzeiro e emendar uma sequência de duas vitórias no Campeonato Brasileiro. Provável escalação: Léo Jardim, PH, Carlos Cuesta, Robert Renan ou Lucas Freitas, Puma, Hugo Moura, Barros, Coutinho, Rayano, Moreira e Verratti. Tá aí a provável escalação do Vasco para esse jogo de logo mais. O Cruzeiro vem de Cássio, William, Jonathan, Fabrício Bruno e Cauli, Lucas Romero, Lucas Silva, Matheus Pereira, Christian, Wanderson e Caio Jorge, é o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Hoje tem duelo dos melhores meias do Campeonato Brasileiro, que é, no momento, tá, o Coutinho com o Matheus Pereira, e os atacantes, o que tem mais gols na temporada, que é o Verratti, contra o artilheiro do Campeonato Brasileiro, que é o Caio Jorge. Jogo interessante e tem revanche, tá? Tem revanche para o Fernando Diniz. Esse jogo vale muito, tá? Da mesma maneira que ele saiu de uma maneira ruim do Fluminense, magoado,
que é o nosso adversário na semifinal da Copa do Brasil, depois de ter sido campeão de uma Libertadores, foi achincalhado, xingado, humilhado e saiu, tá revoltado e com certeza vai querer passar do Fluminense na Copa do Brasil. A mesma coisa aconteceu com ele no Cruzeiro. Em uma breve passagem, onde ele não teve tempo de implementar sua filosofia de trabalho, foi detonado por rádios mineiras que são ligadas a gestores do clube mineiro, né? E pela torcida do Cruzeiro. Saiu muito chateado e hoje para ele é um jogo de honra, é a lei do ex, e ele não vai querer perder para o Cruzeiro de jeito nenhum. Ele conhece os jogadores já se manifestaram em entrevista dizendo que também conhece a maneira que ele trabalha. Vamos ver aí quem é que vai se dar bem hoje. Tomara que seja o Vasco, uma vitória que será importante para a gente respirar e poder trabalhar esse time para a semifinal da Copa do Brasil, que chega já já, tá bom? Curte, segue o canal, fica ligado nos vídeos curtos na hora do jogo, antes, depois. Tamo junto, um sábado abençoado, fique com Deus, saudações vascaínas.